Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição do Evangelho de Lucas, a minha tradução do Evangelho de Lucas. Vamos ver agora os versos 25 a 29 para começar. De repente, um certo intérprete da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, o que preciso fazer para herdar vida eterna? Aí ele disse-lhe: que está escrito na lei, como a lês. E respondendo, ele disse: Amarás Jeová teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele, Jesus no caso, aí ele disse-lhe: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E a resposta é exatamente a parábola do bom samaritano. Mas vamos primeiro voltar aqui e ver o que está. Esse escriba, intérprete da lei, faz uma pergunta até importante. O que preciso fazer para herdar vida eterna? É importante essa pergunta. Mas Jesus, sabendo que ele era exatamente perito na lei, o que está escrito na lei, Jesus devolve a questão a ele. Como lês? Você conhece a palavra, então o que você leu lá? Aí ele responde com precisão, exatamente a resposta certa. Amarás o Senhor teu Deus, só que você volta lá atrás em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, é Jeová mesmo. Amarás a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, toda a tua mente. Agora, e teu próximo como a ti, aí é em outro lugar. Isso só se encontra em Levítico 19 e verso 18. Então, aquele intérprete da lei, ele pegou a resposta de dois lugares. Ele conhecia o texto. Aí Jesus, muito bem, rapaz, você respondeu corretamente, nota 10. Só tem um pequeno detalhe. Você tem que fazer. Faz isso e viverás. Aí o homem fez uma de Siri. Ele queria se livrar. Aí, quem é o meu próximo? Aí, antes de ver a resposta do Senhor, vamos voltar aqui um pouquinho. A resposta que ele tirou vem exatamente de Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5 tal. É a tal do Shema Yisrael, é a essência assim da religião judaica. Ouve Israel, Jeová, o nosso Deus, é o único Jeová, amarás Jeová teu Deus, tal e tal. Exatamente. O que eu quero comentar, caso tenha alguém que já tenha ouvido ou visto a questão, em Lucas 10, verso 27, que eu acabo de ler, aliás, nós temos 4 itens, não? Todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e toda a tua mente, ok? 4 coisas, certo? Só que, se você voltar lá para Deuteronômio 6, só tem 3 palavras, não tem 4 não, são 3. Tem a primeira palavra, teu coração, alma. Porque a terceira palavra no hebraico tem uma abrangência semântica de tal sorte que aparentemente em grego não tinha um vocábulo equivalente, então a solução foi utilizar 2 vocábulos para tentar pegar a área toda do vocábulo em hebraico. É pelo menos a resposta que eu dou. Então, é toda a mente, mas também a força.
Agora, vamos ver a parábola do bom samaritano. Jesus exatamente devolve a questão. Quem é meu pai? Aí Jesus vai dizer. Então, vamos ler agora versos 30 a 37. Devolvendo a questão, Jesus disse: um certo homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, quando se encontrou no meio de assaltantes, os quais, após despí-lo e espancá-lo, se foram deixando-o semi-morto. Ora, coincidiu que um certo sacerdote descia pelo mesmo caminho, e ao vê-lo passou pelo outro lado. Assim também um levita, chegando ao lugar, foi e olhou, mas voltou ao outro lado. Mas um samaritano, viajando, chegou ao lugar, ao vê-lo teve compaixão dele, e aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, aplicando óleo e vinho. Então o colocou sobre seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ao partir, sacou 2 denários e os deu ao hospedeiro. E lhe disse: cuida dele, caso venhas a gastar mais, eu te pagarei quando voltar. Então, qual desses 3, diria você, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí ele disse: aquele que teve misericórdia dele. Disse-lhe então Jesus: vai tu e faze o mesmo. Interessante. Fatalmente Jesus escolheu o samaritano de propósito, porque os judeus não tinham uma alta opinião a respeito de samaritano, para não dizer coisas mais pesadas. Mas então, primeiro um sacerdote. Ele nem olhou, quer dizer, naturalmente o coitado ficou assim a uma beira do caminho, e o sacerdote passa ao outro lado, está nem aí. Segue. Um levita, ao menos ele para e vai e dá uma olhada mais de perto. Mas também não faz nada. Volta para o outro lado e se manda. Aí o samaritano, não. Ele fez tudo o que podia fazer. Lá no caminho, aparentemente que ele carregava óleo e vinho com ele. Essas coisas eram utilizadas naquele tempo para golpes. Coloca no próprio animal, claro. Ele tem animal, o coitado do homem está semi-morto, não estava nem em condições de andar. Então, foi levado de animal até uma hospedaria. Agora, esse samaritano, convenhamos, quer dizer, ele simplesmente fez mais do que precisava, quem sabe. Entregando ele na hospedaria, poderia se dar para nós. Já salvou a vida do sujeito. Não, ele ainda, no dia seguinte, saca 2 denários. O denário era o salário para um dia de trabalho braçal. Então não era pouca coisa, era uma coisa respeitável. Se você gastar mais do que ainda vou te dar na volta. Aí o homem que fez a pergunta tinha que dar a resposta. Mas, claro, aquele que teve misericórdia. Aí Jesus: vai tu e faze o mesmo. E nós hoje? Eu digo o seguinte, quer dizer, o vizinho, exatamente, no caso, o próximo, é alguém que é alcançado por uma calamidade, qualquer um. Quer dizer, hoje em dia nós temos inundações, tornados, terremotos, tsunamis, outras coisas. E hoje em dia temos a nobre o coronavírus. Então não faltam pessoas necessitadas ao nosso redor. Então, essas pessoas estão precisando da ajuda de um próximo, que nem o samaritano. Alguém que não é o caso de você ajudar alguém que não quer trabalhar, que está
mal porque merece estar mal, não. São pessoas que são acometidas, alcançadas por uma situação passageira, uma calamidade, como aquele homem na parábola. Nós devemos de também entender que havemos de ajudar as pessoas que encontramos em tais circunstâncias. Prosseguindo, versos 38 a 42, e com isso terminamos o capítulo 10. Ora, indo eles de caminho, aconteceu que ele adentrou um certo povoado, no caso era Betânia, o nome do povoado, de passagem. E certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual simplesmente assentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo as suas palavras. Já a Marta estava distraída com muito serviço. Aí ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Então manda que ela me ajude. Mas em resposta, Jesus disse a ela: Marta, Marta, estás ansiosa e agitada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Já Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pelo que está aqui no verso 38, podemos entender que das duas irmãs, a Marta era a mais velha. É a Marta que toma a liderança, recebe, e ela que também se encarrega de preparar a comida, o que nos leva a resposta que Jesus dá no verso 41, que nem sempre essa resposta tem sido muito bem entendida. Quando ele diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e agitada com muitas coisas, mas uma é necessária, ele está falando da comida. Ela estava preparando, assim, uma refeição das boas. Mas Jesus, basta uma coisa simples, basta uma coisa, não precisa nem. Então, Marta estava se preocupando com mais do que necessitava ou precisava. Mesmo assim, ela queria ajuda e tudo, mas Jesus não. Ele não concordou em mandar Maria parar de ficar ouvindo. Aí não. Não. Ela escolheu a boa parte, não será tirada. Então, o que havemos de entender com isso? Creio que podemos entender que o alimento espiritual é mais importante do que o alimento físico. Depois tinha mais uma. Não era todo dia que Jesus aparecia por ali. Então, a Maria aproveitou quando podia aproveitar. Comida teria todos os dias, todas as semanas, quer dizer, comida não era problema. Ouvir Jesus é que era difícil. Então, então vamos. Ela entendeu que tinha de aproveitar. Agora, naturalmente, todo mundo queria comer também, então alguém tinha de se preocupar com a comida. Mas havemos de entender que Jesus não estava repreendendo Marta totalmente, meramente que ela estava querendo fazer uma coisa mais do que era preciso e tal, etc. Essas duas irmãs vão entrar outras vezes lá em João capítulo 11, enfim, em outros momentos. Naturalmente, aquela casa foi muito importante no ministério do Senhor Jesus, e ele se valeu dessa casa mais de uma vez, aliás, várias. Vamos agora ao capítulo 11, versos 1 a 4. É a tal da oração dominical, como uns e outros têm chamado. Vamos ver. Ora, quando ele estava orando em certo lugar, aconteceu o seguinte. Quando ele parou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele.
Então, ele disse-lhes: quando quer que orem, digam: Pai nosso que existe nos céus, o teu nome há de ser reverenciado, o teu reino há de vir, a tua vontade há de ser feita assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Também perdoa-nos os nossos pecados, porque nós também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos conduzas provação adentro, mas livra-nos do maligno. Eu disse: Pai nosso que existe nos céus, o teu nome há de ser reverenciado. Não está assim na sua Bíblia, provavelmente. A questão aqui é exatamente que os verbos estão no imperativo, não no subjuntivo. Então, não é seja feita. Não, isso é subjuntivo, mas o verbo não está no subjuntivo. Nenhum dos verbos é imperativo. Então, por isso que eu coloquei há de ser. Mais de uma vez. Há de ser reverenciado. A sua Bíblia diz o quê? Santificado? Não dá. Veja bem, gente. Como é que você vai santificar uma coisa que é 100% santo? Uma coisa perfeitamente santa pode ser santificada? Não, não é o caso. Ninguém está santificando o perfeitamente santo nome de Deus. O que cabe a nós, sim, é reverenciar esse. Aí sim, agora está certo. Teu nome há de ser reverenciado. E aí, prosseguindo, o teu reino há de vir. Isso aí, se você falar dessa forma, você está se comprometendo a fazer a sua parte para trazer o reino. Isso aqui não é à toa, não. Não. Que venha teu reino, contanto que não me cobre nada. Não. Há de vir, quer dizer, é aqui que eu vou ter que fazer a minha parte para trazer. Prosseguir, então, a tua vontade há de ser feita. Não é que seja feita, sabe-se lá como. Há de ser. Não, então, aquilo que me compete, eu tenho que fazer. É uma questão de compromisso que eu estou assumindo aqui. Assim na terra como no céu. O pão cotidiano de cada dia. Você se lembra do maná, era dia por dia. Você só podia colher hoje para hoje. Se deixou para amanhã, já estava com verme, já estava fedendo. É dia por dia. Deus promete suprir as nossas necessidades hoje, dia por dia. Isso assim, eu tenho que dizer que é exatamente assim. Eu estou aqui com 86 anos de idade, eu nunca vi Deus me largar na mão, não. Dia por dia, mas nunca Ele me deixou na mão. Estou aqui. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. É isso, você não pode comer o pão de amanhã hoje, você só pode comer para hoje, você só tem um estômago, então paciência. Agora, verso 4, também é complicado. Perdoa-nos os nossos pecados, porque nós também perdoamos a todos os que nos devem. Ora. Então, se eu não estou perdoando, aí não vai funcionar, né? Mas aí, em outro momento, Jesus disse que você tem que perdoar. Se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar. Aí, pronto, está frito. Nós temos que perdoar. E não nos conduzas provação adentro, mas livra-nos do maligno. Agora, calamitosamente, meus irmãos, a maioria das versões modernas, seguindo meramente 1% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior, mutilam esta oração. Eles omitam nosso. Eles omitem que existe no céu. Eles omitem a tua vontade há de ser feita assim na terra como no céu. Eles omitem, mas livra-nos do maligno. E não faltam também aquelas notas de rodapé enganosas a respeito, falando de
outros manuscritos falando de 1700 contra... Não, é uma barbaridade, é uma malignidade. Agora, obviamente, mutilar a oração dessa forma só interessa a Satanás e os que vão segui-lo. Mas isso aqui é sumamente importante. Como ele termina, não nos conduz às provação adentro. A tradução correta aqui é provação, não é tentação. Alguma Bíblia diz não nos... alguma tentação. Mas Tiago, capítulo 1 e verso 13, declara abertamente que Deus não nos tenta nunca fazer o mal. Eu vou ler. Tiago 1 e 13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta a ninguém fazer o mal. Então você, sendo tentado fazer uma coisa que não presta, não é Deus, não. Não é Deus. Então, traduzir aqui tentação é um contrasentido. Não há por que você pedir para Deus fazer uma coisa que Ele já declara que não vai fazer. Para quê? Então, provação. Por que isso? Olha, alguma provação há de vir, mas a gente pode até pedir que Deus alivie um pouco as provações. Por quê? Porque de repente a gente pode cair, a gente pode se dar mal na provação. Então, para evitar esse desfecho, então a gente pede assim. Mas livra-nos do maligno, e alguma Bíblia diz do mal. Essa tradução simplesmente não presta. A tradução correta é o maligno, que é Satanás no caso. Livra-nos de Satanás, do maligno. E as Bíblias que seguindo 1% miserável de manuscrito para cortar fora isso, é porque estão a serviço do maligno mesmo. Livra-nos do maligno. Mas ele também acabava de dar a eles a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, eu entendo que as coisas andam de mãos dadas. Podemos orar dessa forma, mas nós também havemos de fazer uso da autoridade que o próprio Jesus nos outorgou. Nós não estamos com esta oração querendo contornar uma certa relutância da parte de Deus. Deus está relutando, Ele não quer fazer estas coisas. Então nós temos que pedir, mesmo assim, que Ele faça. Não é isso. Não é assim. Não ninguém está pedindo para Deus assim parar com sua relutância. Não existe isso. E aqui é mais questão de compromisso. O reino há de vir, eu tenho que fazer a minha parte. A tua vontade há de ser feita, eu tenho que obedecer. É comigo, é conosco. É isso. Não estamos assim querendo contornar nenhuma relutância. Estamos querendo entender a vontade de Deus para obedecer, para fazer. Assim entendo. Chegamos assim ao verso 5 do capítulo 11, então acho que está bom de parar e darmos prosseguimento, se Deus permitir, na próxima vez.